E, antes de mais nada, obrigado pela presença aqui no All News. Feliz Ano Novo, né? E eu queria, na verdade, já te jogar uma primeira pergunta, Orlando, que é com relação ao que a gente estava comentando agora, né? O projeto, houve toda uma discussão na Câmara dos Deputados, teve apoio até do presidente Arthur Lira, entre outras lideranças, né? Mas ao mesmo tempo teve um lobby muito forte por parte das empresas, das Big Techs, de grupos políticos também, né? Ultraconservadores. E agora muita gente lembrou do PL no final do ano, com casos que ocorreram, como, por exemplo, o suicídio da Jéssica, né, por conta daquelas fake news que circularam, outros casos também semelhantes, e todo mundo falou, poxa, mas tem um PL lá na Câmara que poderia ajudar. E eu queria que você falasse, antes de mais nada, explicasse para o pessoal como é que está a situação do projeto. Bom dia, boa tarde, na verdade, Sakamoto, boa tarde, Thales. Eu desejo um feliz ano novo para vocês. Espero que tenhamos um grande 2024. Sakamoto, o Thales acompanha a Câmara dos Deputados há muito tempo e ele sabe que o Congresso Nacional ele tem um tempo de maturação de certos temas. E eu diria que nós vivemos esse tempo de maturação desse projeto de lei. Você recorda, em 2020, ele foi apresentado no Senado, o Senado votou o texto em 3 meses, que é um prazo muito curto. A Câmara, nós fizemos uma discussão na fase da pandemia, que era um debate difícil, porque pandemia você não permitia nenhuma participação maior da sociedade, ainda assim, fizemos seminários virtuais, voltando à atividade presencial. Houve um grupo que o presidente Arthur Lira constituiu, com diversos parlamentares, que aprofundou o tema e se produziu um texto. Houve uma primeira iniciativa para apreciação do texto ainda em 2022, mas nós avaliamos que não estava maduro, não tinha condições de votar aquele texto. Veio a eleição, passou a eleição, veio o 8 de janeiro, que traumatizou a sociedade brasileira, e nós imaginávamos que o 8 de janeiro, depois da pandemia, depois de onda de violência em escolas, isso criaria condições para que a Câmara dos Deputados pudesse votar. O que nós vimos em abril é que, mesmo com o apoio do presidente Arthur Lira, mesmo com o apoio de vários líderes, houve uma articulação bem feita da extrema-direita com as Big Techs, e houve também um momento de fragilidade da base do governo. A base do governo ainda não estava bem estruturada, bem organizada, de um lado, e, de outro lado, o clima de polarização e de radicalização ainda estava muito forte em maio. Por isso, a opção de não apreciar naquele momento. A agenda econômica tomou conta da pauta da Câmara dos Deputados e a nossa expectativa, infelizmente, é que mais essa tragédia ela abra uma janela para que a gente possa fazer um debate sobre o texto de regulação de plataformas digitais. Não há bala de prata, não há solução milagrosa, mas esse texto poderia nos ajudar a enfrentar certos problemas que aparecem na internet. E a minha expectativa é, inclusive, antes do recesso, procurar o presidente Arthur Lira para avaliar com ele como proceder na volta dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Antes do fim, Antes do antes fim do recesso, de melhor começar dizendo. os trabalhos que o recesso agora é só lá no meio do ano, novo recesso. Sim. Deputado, eu queria que o senhor falou que não estava maduro, que o senhor avaliou que não estava maduro num determinado momento. Eu queria saber se o senhor pode detalhar o que eles fizeram exatamente que mostrou para o senhor que não estava maduro. O que esse lobby da direita, junto com as Big Techs, fez exatamente que mostrou que não estava maduro? Um primeiro exemplo. Foi feita uma grande fake news e as plataformas digitais, as Big Techs, repercutiram enormemente essa fake news para atacar o projeto. Vou dar um exemplo. O então deputado Deltan Dallagnol fez uma publicação afirmando que o texto iria abrir caminho para proibir a leitura da Bíblia, de alguns versículos bíblicos. Isso é um absurdo completo, digamos assim. Só que essa publicação foi a publicação que chegou mais longe entre todas as publicações que versaram sobre esse projeto. Inclusive, teve direcionamento por parte de algumas das Big Techs para que fosse acessado esses conteúdos. E alguns argumentam que o algoritmo indicou, porque era muito procurado, aí é o problema da falta de transparência algorítmica para que nós chequemos se foi uma ação consciente ou foi a espontaneidade dos algoritmos. Mas eu dou esse exemplo prático por quê? Porque durante as 2 semanas em que nós aquecemos o debate,
a principal discussão foi em torno da liberdade religiosa. É um debate surreal, porque a liberdade religiosa está na Constituição do Brasil. A liberdade religiosa ela é assegurada, o Estado laico e a liberdade de professar a religião que quiser. Então, de lá para cá, nós conversamos muito com lideranças da chamada Frente Parlamentar Evangélica. E muitos que tinham a posição de um jeito passaram a ter a posição de outro, depois que viu que não havia nenhuma hipótese desse tipo de risco. Para dar um exemplo prático, entendeu, Thales? De um tema que pegou muito, fez com que Agora, blocasse ali a bancada o evangélica senhor quando falou o do texto. algoritmo. O senhor falou do algoritmo. O algoritmo faz com que na internet essas redes elas dão mais destaque àquilo que é mais sensacionalista e mais violento às vezes. Daí até esses casos de suicídio, esse tipo de coisa. No projeto, o que vai ser feito com relação ao algoritmo, a como as redes devem agir em relação a esse algoritmo que acaba facilitando a fake news, a mentira, tudo que é sensacionalista vem. A base da divulgação disso são os algoritmos. Orlando, deputado, Claro, aproveitando só o questionamento do Thales, já engatando eu acho que isso se insere bastante na ideia de dever de cuidado, né? E aí eu queria saber se nesse tempo, que está desde o momento em que o projeto não foi aprovado até agora, se houve alguma mudança, alguma concessão para buscar a apresentação com relação a essa obrigação do dever de cuidado das plataformas com relação ao conteúdo. eu vou aproveitar para chamar a atenção dos 3 itens essenciais do projeto. O primeiro item, que é bom falar isso, reafirmar, é que é um projeto que defende a liberdade de expressão. A proposta cria mecanismos para que o próprio usuário defenda a sua liberdade de expressão. Porque hoje, quando há uma moderação de conteúdo, a plataforma digital retira o conteúdo, reduz o alcance e nos comunica, feriu termos de uso. E nós que aguentemos, digamos assim, com a ação deles. A proposta prevê um mecanismo de devido processo para que o usuário conteste essa moderação de conteúdo. Segundo, introduz, Sakamoto, Thales, 2 mecanismos que são muito importantes. O primeiro é a ideia de dever de cuidado, que o Sakamoto se referiu, e o segundo é a ideia de análise de risco sistêmico. O que é dever de cuidado? É uma proposta inspirada na lei da Alemanha que determina que as plataformas digitais devem ter dever de cuidado, ou seja, devem ter uma atenção redobrada para determinadas publicações, determinados conteúdos, e lista quais são esses conteúdos: ataque ao Estado Democrático de Direito, violência contra a mulher, racismo, crimes contra a criança e adolescência, induzimento ao suicídio, crimes contra a saúde pública. São esses temas que exigem uma atenção redobrada das empresas. E, quando houver a notificação, ou seja, quando for informado essas empresas que algum desses conteúdos que são ilegais estão no ar, elas passam a ter obrigação de avaliar esse conteúdo e, eventualmente, retirá-lo do ar, sob pena de serem responsabilizadas. Se não atuarem após serem notificadas, podem ser responsabilizadas. E a outra parte, que é essencial da análise de risco sistêmico, é o que vem da lei europeia. É um mecanismo criado na lei europeia que faz com que as empresas elas possam, de modo sistemático, terem a obrigação de analisar certos fluxos. O 8 de janeiro, por exemplo. O 8 de janeiro não começou no dia 7 de janeiro. Semanas antes, já havia uma série de publicações. Aquelas publicações poderiam ensejar uma análise de risco por parte das plataformas digitais, que deveriam atuar para mitigar riscos. Se elas atuam para mitigar riscos e demonstram, aplausos, cumprirão sua missão. Se elas não cumprirem com a análise de riscos sistêmicos, fluxos que podem oferecer riscos, elas podem ser responsabilizadas. Então, esses 2 mecanismos estão propostos, são inspirações da legislação europeia e alemã. E a última questão diz respeito ao que o Thales falou. Algoritmo. Há quem saiba ler algoritmo. Há quem saiba ler como funcionam os algoritmos. É verdade o que Thales disse. Os algoritmos funcionam a partir daquilo que gera mais engajamento. Discursos extremistas, sectários, radicalizados
mobiliza mais. O que nós queremos é que haja transparência da operação desses algoritmos. Porque a sociedade brasileira tem que ter o direito de avaliar se há riscos a direitos fundamentais a partir da operação dos algoritmos. Por quê? Algoritmo não brotou do chão. É uma criação. Foi um programa. Foi produzido. E ele pode ser ajustado para impedir a lógica extremista que tem fraturado a sociedade e causado tantas consequências. Então, transparência algorítmica é uma referência que também existe na perspectiva da lei europeia e que nós queremos introduzir no Brasil, para que a sociedade avalie, especialistas, universidades, pesquisadores, sobre como se dá a operação dessas big techs. Ficar até tentar trazer para quem está nos acompanhando alguns casos concretos. Em casos, né, o senhor até falou de redes, ou seja, que a rede tem que ter um cuidado para determinadas, por exemplo, comunidades que ficam incentivando o suicídio ou incentivando o ataque a escolas, né? Como é que isso se daria? Qual é a responsabilidade que as redes teriam que tirar do ar esse conteúdo, deixar de viralizar, avisar as autoridades? Como é que funcionaria nesses casos que afetam principalmente crianças e adolescentes? Todos os conteúdos publicados, objetivamente, eles são avaliados pelas big techs. Tanto que há conteúdos de pedofilia na rede, não. Há outros conteúdos, como tráfico de armas e de drogas nas redes? Não. Só nas camadas subterrâneas da internet, que operam numa lógica completamente diferente. Então, já há avaliação de conteúdos. Votado este projeto, quem faria avaliação de conteúdos? Quem faz hoje. As próprias empresas que fazem hoje seguirão fazendo. Elas precisam de agir a partir de serem notificadas sobre determinado conteúdo. Elas devem agir fazendo a chamada moderação de conteúdo, que é reduzir o alcance, que é retirar uma publicação. Elas, quando souberem, o dever de cuidado corresponde a elas, identificado a publicação de conteúdo ilegal, deve comunicar às autoridades, para cooperar com as autoridades, para que as autoridades possam, no tempo real, intervir. Porque o tempo da internet não é o tempo das instituições. E as big techs, as plataformas digitais, elas podem e devem dar uma grande colaboração. Então, tem uma palavra-chave: notificação. Notificado um conteúdo com potencial ilegal, as plataformas têm dever de avaliar e, se houver de fato ilegalidade, agir. Agir retirando conteúdos, comunicando às autoridades. E a segunda questão-chave, o dever de cuidado, que elas próprias, de motu próprio, quando avaliam os conteúdos, devem checar se merece moderação de conteúdo, alerta à autoridade, para que nós possamos impedir que aconteçam tragédias. Esse caso mesmo da Jéssica, me surpreende o fato de ter tido comunicação à plataforma, comunicação a quem produziu o conteúdo e não ter sido levado a sério. É muito grave. É muito importante que, no tempo real, haja reação dessas estruturas, sob pena de tragédias como a que nós assistimos. E aí a Big Tech não é responsabilizada por isso? Isso aqui no seu projeto seria, quer dizer, um caso como esse que o senhor apontou, da Jéssica Caneto. Se houve a comunicação, a Big Tech não tomou uma providência, ela será responsabilizada? Sim, ela será responsabilizada e há, Thales, duas hipóteses. Por exemplo, se o conteúdo dessa publicação, que envolveu os personagens que nós referimos aqui, se esse conteúdo foi impulsionado pela empresa que fez a publicação, a plataforma digital ela tem a obrigação de identificar todos os impulsionadores. Se foi um conteúdo impulsionado e produzir um dano, no caso concreto, à vida de uma pessoa, o primeiro responsável é quem publicou. A empresa que publicou é o primeiro responsável. Mas, se for conteúdo pago, impulsionado, a Big Tech ela tem responsabilidade subsidiária. Ou seja, se quem publicou não arcar com todo o ônus da responsabilidade, ela vai ser subsidiária. Se não for identificado e houver anúncio, a Big Tech não identificou o anunciante, ela passa a ser responsável solidária. Então, em qualquer hipótese, ela será responsabilizada, de modo que acaba com a impunidade e com os ganhos fáceis baseados em sectarismo e discurso de ódio, induzimento à violência, como foi esse caso. E na Europa Deputado, parece que já está ocorrendo isso, né? De que se o conteúdo for impulsionado, o tratamento que vai ser dado àquele assunto, aquele caso, é o tratamento de mídia. Foi tratado,
feito como um veículo de mídia, né? Responsabilidade. A proposta muda o regime de responsabilidade da lei brasileira. Na internet, a nossa lei hoje é o Marco Civil da Internet. A responsabilidade está no artigo 19, mais os dois outros itens secundários. O que é que ele fala? Essas empresas só são responsáveis quando não cumprirem determinação da Justiça de retirar um conteúdo. Na prática, isso funciona como uma imunidade para as empresas. O que nós estamos traduzindo é um desenvolvimento da regra. Não. Se tiver anúncio, eles são responsáveis, solidários ou subsidiariamente. Se não cumprir com o dever de cuidado, eles podem ser responsabilizados. Se não fizerem análise de risco sistêmico e medidas de mitigação de risco, também podem ser responsabilizadas. Há uma mudança no regime de responsabilidades para as Big Techs. Deputado, a gente sabe que tem setores do governo Lula que têm batido perna no Congresso, que têm apoiado, né, buscado a aprovação. A gente tem o João Brandt na Secretaria de Políticas Digitais, da Secretaria da SECOM, você tem a Estela Aranha, né, da Secretaria de Direitos Digitais, do Ministério da Justiça. Agora, tirando esses setores que são especializados nesse tema, o senhor avalia que como é que está a articulação política do governo e a atuação política do governo Lula para buscar essa aprovação? Porque a impressão um pouco que se dá é que o governo em algum momento estava mais interessado em buscar a aprovação sobre a questão dos direitos autorais de artistas, que faziam parte de todo esse pacote digital inicialmente, né, do que propriamente dito dessa parte da regulação, que do meu ponto de vista é muito mais importante. Eu não tenho a menor dúvida de que nós teremos que avançar ainda, Sakamoto, muito mais para a regulação das plataformas digitais. Observe, na Europa foram votadas duas leis. O Ato dos Serviços Digitais, que incorpora todos os serviços digitais, mercado eletrônico, comércio eletrônico, serviços financeiros. Aqui, nós estamos debatendo uma parte dos serviços digitais, redes sociais, um pedaço apenas. Então, nós teremos que ampliar nossa agenda regulatória para o universo virtual. Lá, inclusive, há uma lei específica para combater a concentração de mercado, o chamado Ato dos Mercados Digitais. E passaram agora, numa terceira fase, a regular a inteligência artificial. Então, o Brasil ainda carece de ter uma agenda regulatória plena para o nosso país, para que nós possamos explorar todas as potencialidades que as redes sociais, as plataformas digitais, os serviços digitais podem nos oferecer. Como é que o senhor avalia, exatamente, como é que o senhor avalia a atuação do governo para buscar? Porque o governo, para a reforma tributária, se dedicou, né? Então, para a questão das plataformas... Eu creio que o governo tem dado passos corretos quando você citou dois nomes. Tanto João Brandt quanto a Estela Aranha são dois órgãos diferentes, Justiça e Comunicação, e eu poderia citar outros quadros da administração que se dedicaram muito, se debruçaram sobre o texto. Fizeram, inclusive, aportes muito significativos ao texto, sobretudo com inspiração da Lei de Serviços Digitais da União Europeia. Então, no mérito, o time de mérito do governo atuou. O time político do governo tentou dar um suporte em abril-maio. Evidentemente, o Tales, sobretudo, acompanha a agenda econômica, tomou conta do Congresso Nacional. Veja você, eu estava confiante de que nós iríamos retomar a atividade do semestre com essa agenda de volta. Me veio uma medida provisória, que no mínimo ela é polêmica. A primeira semana, a segunda semana da retomada da atividade do Congresso Nacional será pautado pela medida provisória que acabou de ser publicada pelo governo, porque nós ainda sofremos as injunções, digamos assim, da dinâmica da política, os estresses da dinâmica da política. Mas eu diria que o governo, no mérito, deu já uma grande contribuição. Agora, nós temos um tema polêmico, que é o tema dos direitos autorais para artistas, sobretudo no streaming. Esse é um tema polêmico. O outro tema polêmico diz respeito à remuneração de conteúdo jornalístico, daquilo que é indexado nas redes sociais. Esses dois temas econômicos, hoje, são os dois temas que travam a tramitação do projeto. Porque mesmo o regime de responsabilidades, nós tivemos a oportunidade de fazer uma longa negociação com as Big Techs e considero que chegamos num termo de acordo possível. Agora, os temas econômicos, nesse instante, é o que trava a tramitação. Eu digo isso por quê? Porque eu percebi ao longo de todo o debate que uma parte dos meus colegas, sobretudo alguns colegas com uma visão mais de extrema-direita, eles não aceitam votar nada. Então, se eles não aceitam votar nada, não tem o que construir.
vários líderes me alertaram: Orlando, não adianta você conversar, porque fulano de tal pede para você mexer no texto, você mexe, ele continua votando contra. Então, o que eu vou fazer de consulta ao presidente Arthur Lira, vou pedir uma consulta aos líderes da Câmara, é para que nós possamos fazer uma avaliação sobre o que é possível avançar e avançar naquilo que é possível. E eu aponto que esses dois temas econômicos são hoje os temas os temas que travam o andamento da Ou seja, proposta. o que você está colocando, Orlando, é que hoje, né, com relação à questão desse pacote, trava muito mais a questão de direitos autorais ligados a artistas e remuneração de plataformas para o jornalismo do que propriamente dita a questão da regulação e do dever de cuidado. Sim, com certeza posso te afirmar. Isso, inclusive, fruto de um processo longo de negociação com as próprias empresas. De maio para cá, nós devemos ter feito dezenas de reuniões, olhando a vírgula, acertando o texto. Agora, essa matéria econômica, eu até tenho notícias de que aqui e acolá, algumas empresas de streaming se aproximaram de artistas, mas é uma notícia que eu tenho acompanhado a negociação, acompanhado ela à distância. O que eu Mas se defendo travam, então a tendência é afastar para não travar. eu diria, nós tentamos o caminho de destacar do PL 2630 e votar num projeto à parte, relatado pelo Leomar Nascimento, de autoria da deputada Jandira Fegali. Essa solução não foi feliz, porque nós não conseguimos votar esse texto. O que eu defendo, e vou defender para o presidente Arthur Lira, e vou defender para os líderes, é que nós possamos deixar que o plenário fale. Porque, veja, se nós não tivermos 100% do acordo, não for apreciar, isso é muito grave, é um tema muito sensível. É melhor nós tomarmos a decisão, seja qual for, pode até ser a rejeição da proposta, mas nós temos que votar. Porque eu próprio faço apelos ao Supremo Tribunal Federal, fiz inúmeros, ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Toffoli, ao ministro Barroso, ao ministro Gilmar, à ministra Carmen, falar alguns que eu já procurei para falar. Melhor não decidir no Supremo as duas reclamações que tem lá. Vamos votar o texto no Congresso. Porque o Supremo fazer uma interpretação conforme da Constituição, a partir de dois recursos que estão lá, na prática seria legislar sobre o assunto. E aí é mais um problema que nós vamos criar, mais uma tensão institucional, já que essa matéria tem que ser tratada na forma da lei. Mas o senhor levantou aí outro problema que também que vai ter esse ano, claramente. É um ano mais curto, porque tem eleições municipais. A partir de julho, boa parte dos deputados vão estar envolvidos nos seus candidatos a prefeito, quando alguns não estejam eles próprios sendo candidatos. Então, segundo semestre é quase que eleições municipais. O Congresso tende a esfriar muito. E tem as questões que o senhor falou aí, começa agora com essa MP, mas tem regulamentação da reforma tributária, tem as questões econômicas mesmo, que ainda vão ocupar a pauta nesse. Isso daí não tende a fazer com que o projeto tenha mais dificuldade de avançar esse ano? Ali você conhece bem a Câmara dos Deputados. Ali você pode ter um processo que se arrasta por anos e há uma concentração, num dado momento, e a definição. A reforma tributária é exemplo disso. Eu diria décadas de debates. Nos últimos 3, 4 anos, houve avanços, mas foi esse ano, sobretudo no segundo semestre, que houve uma concentração e foi enfrentado um problema. E olha que é um problema difícil, de difícil construção, porque são muitas pontas diferentes. O que eu sinto é que há uma diferença de maio do ano passado para cá, sobretudo na sociedade. Eu converso muito com a sociedade civil, com as universidades, com pesquisadores, com intelectuais. Eu tenho dito, esse tema não é nem de direita, nem é de esquerda. Não é. Não pode ideologizar esse debate. Então, nós evoluímos no debate com as Big Techs. É um fato. Nós evoluímos na sociedade civil e no debate com pesquisadores. É um fato. Nós evoluímos com parte da resistência parlamentar à vida em maio. Então, as condições elas estão melhores hoje do que tínhamos antes. Eu já apontei aqui quais são os dois problemas que têm travado o debate. São os dois temas econômicos. E aqui e acolá, uma outra questão, a gente ajusta o texto até a última hora, como você bem sabe, o Sakamoto acompanha, sabe que se ajusta até a última hora. Esses dois temas econômicos é que merecem um esforço concentrado e uma reflexão. A minha defesa é: bota para votar e o plenário decide. Orlando, tem um ponto que está indiretamente relacionado com essa questão, mas que está pegando fogo nas redes sociais hoje, que é a questão daquela página, Choquei,
né? Ou você teve, por conta exatamente do que aconteceu, aquela fake news, que o influenciador, o Whindersson, ele teria uma relação com a Jéssica, que era mentira, o que levou a menina ao suicídio, ao desespero e ao suicídio, né? Aquela mentira foi viralizada por algumas páginas, entre elas a Choquei, e aí na esteira disso tem alguns influenciadores, principalmente bolsonaristas, que estão insinuando, né, dizendo nas redes, bombando nas redes, que o Choquei, junto com uma agência chamada Mind, ela faria parte de uma, digamos, da falange miliciana digital do Lula, né? Você está acompanhando essa história, né? Eu gostei até de um comentário seu, porque isso tem eu não estou nem falando que a gente até comentou antes sobre isso, né? E isso se insere no meio de toda essa discussão, né? Eu não tenho a menor dúvida. E por isso que, para mim, é importante que nós tenhamos uma regra. O que eu posso dizer é que há um engajamento do governo, há um interesse do governo em estabelecer regras de transparência por parte das Big Techs, estabelecer mecanismos para defender a liberdade de expressão, introduzir obrigações a partir de dever de cuidado e de análise de risco sistêmico. A posição do governo é defender isso, teoricamente. Na prática, isso vai ser aplicado, isso vai alcançar quem quer que seja. Se é uma página, se é uma empresa que tem uma inclinação à esquerda, uma inclinação à direita, pouco importa. Se enquadrar no que a lei prevê, vai ser aplicável, independente de ser de esquerda ou de direita, simpática ou antipática ao Lula ou a quem quer que seja. Eu falei aqui, se há uma notificação, uma comunicação de que aquela publicação corresponde a uma fake news, é uma mentira, aquela comunicação tem repercutido em ondas de ódio, e a omissão, seja quem for, será responsabilizado. É o que está proposto no texto da lei. Então, eu diria que o mais importante é que o governo tenha uma linha que não deixe parar a dúvida quanto à defesa de transparência por parte das Big Techs, liberdade de expressão para os usuários e exigências de responsabilidade por conta de quem publica desinformação, fake news, discurso de ódio e das plataformas digitais que estejam, quando forem omissas. Então, eu não consigo falar de um caso concreto, porque gerou, inclusive, a morte. Isso deve ser objeto de um inquérito policial para apurar responsabilidades. Agora, uma coisa eu te digo, o que for previsto na lei vai alcançar todo mundo, de um lado, de outro, de esquerda, de direita, seja simpático ou antipático a quem quer que seja. E a lei tem que ser sempre contra todos. O senhor falou no lobby da extrema-direita contra o projeto e também das Big Techs. Eu queria saber qual é a posição que o senhor vê, que o senhor sente do Centrão. E, afinal, quem manda no Congresso é o Centrão. Qual é a posição que o senhor vê no Centrão, que o senhor sente do Centrão com relação a essa questão? Olha, nada mais simbólico do que a decisão da Câmara dos Deputados de fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal para que fosse aberto um processo para questionar o abuso de poder político, o abuso de poder de comunicação, o abuso de poder econômico por parte das Big Techs. Essa foi uma decisão da Casa, à luz do que foi feito em abril e maio desse ano pelas Big Techs. Então, a relação, eu diria assim, não é das melhores, porque todos ficaram muito impressionados com a onda que eles fizeram. Aliás, é digno de nota. A Europa aprovou uma legislação muito mais dura e nem a extrema-direita europeia agiu como agem no Brasil. Assim como as Big Techs também não tiveram a mesma conduta na Europa como tiveram no Brasil. Então, o ambiente não ficou bom, evidente, por conta dessa agressividade, desse abuso do poder de mercado. Eu falo isso porque, imagine vocês, tem uma empresa no Brasil, não vou fazer merchan para ninguém, mas ela tem 97% do mercado. Ela usar a sua estrutura para desinformar é muito grave. É muito, muito grave. Por isso que, de lá para cá, eu próprio voltei a conversar com todas elas e a minha impressão é que o ambiente não é muito favorável para elas no Congresso Nacional, mas a minha defesa é que nós temos que ser objetivos. Temos que analisar texto objetivamente, não ficar de humor bom ou de humor ruim. Mas eu diria que há digamos assim, uma compreensão quanto à necessidade de votação desse texto. O que se avalia é a oportunidade de fazê-lo.